Provérbios, o capítulo 19. Daqui por diante está nas mãos do Senhor que a gente vai ler e vamos entender como a mensagem para o nosso coração. É 19:23. Provérbios 19:23. Vamos juntos? Encaminha aquele que o tem, ficará satisfeito e não visitará mal algum. Que coisa, né, irmão? Nós já lemos essa passagem por aqui algumas vezes, mas veja só, o temor do Senhor encaminha para a vida, ou seja, respeitar a Deus dá direção para a gente viver nessa terra. O obedecer o que Deus fala conosco é que faz com que a gente consiga viver nessa terra, encaminha para a vida. E a vida com Deus, a gente sabe como que é, uma vida abundante. Ele veio para nos trazer vida e vida em abundância, com abundância. Então, quando nós conseguimos colocar ao nosso respeito aquilo que Deus fala, é temer aquilo que Deus fala, Ele vai nos encaminhar para uma vida segura nessa terra. O temer a Deus é que faz com que a gente alcance um caminho seguro para viver. Viver com Cristo, viver com Deus, irmão, é a melhor maneira de se viver nessa terra. Não existe outra vida melhor do que viver com o Senhor. Seguindo os passos que Ele coloca no nosso coração. Essa obediência a Deus é que vai fazer com que as portas se abram. O obedecer o que Deus fala ao nosso coração, através da sua palavra, e aí vem a importância que eu sempre cito, de meditar na palavra de Deus, que é quando Ele fala conosco. Ler a Bíblia é muito importante, irmão. Se você conseguir fazer com que a leitura bíblica seja coisa natural para você, normal para você, quando você menos esperar, você está pregando. E pregar a palavra não precisa estar no altar com o microfone na mão, não. Uma simples conversa, é natural que vai sair de você algo relacionado à palavra de Deus. Por quê? Porque é o que você está se alimentando. Então, quando a gente passa a meditar na palavra do Senhor, Ele vai fazendo com que os nossos passos se encaminhem para a vida. E a vida com abundância. Ah, pastor, eu vou estar protegido do mundo? Vai estar protegido. Não estou falando que não vai ter luta. Estou falando que você vai estar protegido contra o veneno que esse mundo tem. Lembra quando Paulo foi picado pela cobra? Deus não livrou ele da picada. Deus livrou ele do veneno. Então a picada vai existir, vai doer. Às vezes vai fazer com que a gente sinta dor. Mas o efeito daquilo não será duradouro. É isso que eu quero que você entenda, e que nós que estamos aqui ao vivo também venhamos entender. A gente vai passar por lutas, e às vezes lutas difíceis, mas sempre vamos alcançar a vitória. Se nós passarmos a temer ao Senhor. O temor do Senhor encaminha para a vida. Aquele que tem esse temor ficará satisfeito. Em quê? Em todas as áreas da vida. Não tem uma área da vida que você não tenha satisfação, se o temor do Senhor está em dia na sua vida. Ah, pastor, mas eu tenho respeitado tanto a Deus, temido tanta palavra, e o negócio está complicado. Tenha calma, filho. Se você tem respeitado a palavra de Deus, seja longânimo, paciente. Por quê? Porque Ele quer fazer as coisas com base. Não é fazer as coisas sobre areia. Porque aí vem o vento, vem a onda do mar e leva. Então, se você está obedecendo, se você está buscando andar pelo caminho que Deus tem colocado no seu coração,
Calma, que ao tempo dele, ao tempo determinado por ele, tudo vai se encaixar. Ele vai colocando tudo no caminho. Tudo. Não pratique a ansiedade, pratique a longanimidade, a paciência. Calma. Olha, para as coisas ruins, a nossa vida é muito rápida aqui nesse mundo. Aí você vai gastar esse pequeno tempo de vida aqui com coisas ruins? Por que você não gasta com coisas boas? Você vai ver que pode até ser um pequeno tempo aqui, mas se você investir o seu tempo em coisas boas, será uma vida muito bem aproveitada. Você vai curtir tudo que você imagine mais um pouco dessa terra, desde que você busque temer a Deus. Esse temor vai te trazer satisfação. E ele fala o seguinte no final do versículo, ó: e não o visitará mal nenhum. Nenhum tipo de mal vai visitar o seu coração. Está vendo como que é importante temer a Deus? Respeitar o Senhor? Obedecer o Senhor? Na Bíblia tem a história de Jó, lembra? Jó era um homem muito bem em todas as áreas da vida. Ele era muito bem casado, um bom pai, tinha 10 filhos, muito bem financeiramente, com posses. Mas a palavra diz que não era 100% com Deus. Ele ficava imaginando como é que seria se perdesse tudo. Vamos lá, Jó capítulo 3, volta aí, nós estamos nos Provérbios. Volta, você encontra Salmos, e voltando antes de Salmos, você encontra Jó. O livro de Jó, capítulo 3. Deixa eu ler para você aqui alguns versículos para a gente. 4 versículos eu vou ler. Vamos lá. Jó capítulo 3. Vamos do versículo 23 em diante. Você que está chegando agora aí, sejam muito bem-vindos pela rede social. E se puder, compartilha conosco, compartilha aí essa mensagem com outras pessoas, para que possam elas também fazer parte desse momento de aprendizado através da palavra do Senhor. Jó 23, nós estamos falando do temor ao Senhor. Temor ao Senhor nos encaminha para a vida. Quem tem esse temor fica satisfeito e mal nenhum visita ele. Mas tem que ter um temor 100% com Deus, como eu falei para aqueles que estão aqui. Como assim? Vamos lá então. Aí eu vou falar de Jó. Jó, que era muito bem de vida, uma família muito boa, bacana, mas tinha alguma coisa que atrapalhava ele, que era o quê? Bom, versículo 23 do capítulo 3 fala assim, ó: por que se dá luz ao homem cujo caminho é oculto? E a quem Deus o encobriu? Então, ele está falando assim, a pessoa que não tem Deus no coração anda no escuro, não sabe o caminho que está andando. Quem busca Deus tem um caminho reto para seguir. Eu tenho tentado buscar esse caminho. Aí ele fala o seguinte, no versículo 24, ó. Ele fala, aqui está a chave de tudo, ó: antes do meu pão vem o meu suspiro, e os meus gemidos se derramam como água. 25, por quê? Porque o que eu temia me sobreveio, e o que eu receava me aconteceu. 26 fala assim, ó: nunca estive descansado, e nem sosseguei, e nem repousei, mas veio a mim a perturbação. Então, isso me dá a entender, meu entendimento é o seguinte: antes do meu pão vem o meu suspiro. Ou seja, digamos que ele sentasse naquela mesa farta e falava assim, ó: eita meu Deus, até quando eu vou ficar com isso?
Será que algum dia eu vou perder isso aqui tudo? Irmão, esse medo não pode estar dentro do nosso coração. Medo não é um sentimento que Deus colocou em mim e em você, filho. Ao invés de estar declarando medo, eu teria que estar declarando a gratidão por aquilo tudo que ele tinha. Ele deveria estar agradecendo a Deus. Deus, muito obrigado por ter tudo que o Senhor tem me dado. Mas foi exatamente este receio, a porta que o inimigo entrou e fez com que tudo acontecesse de ruim na vida dele. Aqui já é depois de ele ter perdido as coisas todas. Então isso aconteceu porque Jó, ele era 99,99% com Deus. E esse 0,001%, aliás, 0,01% foi o que fez a diferença para que tudo acontecesse de ruim na vida de Jó. O que eu aprendo aqui é que se ele verdadeiramente temesse a Deus 100%, não teria acontecido aquela desgraça toda com ele. Lógico que foi um grande aprendizado para a gente, é um grande aprendizado até hoje. E ele fala uma coisa interessante: aquilo que eu temia foi o que aconteceu. O que eu mais temia, o que eu mais tinha medo de acontecer, aconteceu. E só aconteceu porque ele tinha medo que acontecesse. Ou eu confio em Deus 100%, ou eu vou passar por situações como a que Jó passou. Luto, sofro, trabalho e conquisto, mas por uma vírgulazinha eu perco. Aí luto, esforço, consigo, escorregãozinho e perco. Não, a vida com Deus não é oscilante, a vida com Deus é sempre ascendente, ó. Estabiliza um pouquinho, aí sobe, estabiliza, sobe, e assim vai indo. Temos que ser assim com o Senhor, aprendendo a cada dia, caminhando com o Senhor, lutando e vencendo. Mas eu não tenho força. Quem diz que é sua força? É muito mais o seu temor do que a sua força. O tanto que você teme a Deus é que vai trazer satisfação para você. O tanto que você teme a Deus é que vai livrar você do caminho do mal. O tanto que você teme a Deus é que vai direcionar os seus passos para um caminho da vida. Agora, se falta esse temor, e esse temor não é o medo, e sim o respeito, se falta esse respeito ao que Deus fala, o inimigo faz, não vou falar essa palavra que é pesada, mas faz muitas coisas ruins na vida daquele que não consegue temer a Deus 100%. E Jó passa um período muito ruim na vida dele, horrível, mas ele vai aprendendo, né? Os conselhos que os amigos dele trouxeram a ele, não ajudaram muito, mas com perseverança, orando, ele chegou a falar algumas coisas pesadas contra ele mesmo, mas sempre respeitando a Deus, sempre temendo a Deus. E no capítulo 19, coloca aí por favor, ele fala uma coisa que eu acho muito bacana. Jó 19. Eu vou do 23 também. Ele consegue compreender algo e fala, poxa, vamos ler aqui que é melhor. A gente lê, depois a gente comenta. Jó 19, 23. Olha o que ele fala, ó. Quem me dera agora que as minhas palavras se escrevessem. Quem me dera que se gravasse num livro e com uma pena de ferro, com chumbo, que para sempre fossem esculpidas na rocha. Ele falou assim, ó, que bom que o que eu falasse agora fosse escrito no livro, fosse gravado numa pedra com pena, né, com caneta de ferro e chumbo. Graças a Deus que foi lançado no livro mesmo. Porque o que ele fala aqui, se a gente pegar a essência do que ele entendeu, a gente vai arrebentar como ele arrebentou. Ele fala o seguinte, ó,
25. Porque eu sei que o meu Redentor vive. Está escrito assim aí, com letra maiúscula e tudo. Ele sabe que ele está vivo, ó. Porque eu sei que o meu Redentor vive, e que por fim se levantará sobre a terra. Eu sei disso, ele está falando, ó, 26. Depois de consumida a minha pele, ainda em minha carne verei. Entenda, irmão, que Deus nos dê a capacidade de compreender o que Ele está falando. Ele está falando, eu sei que eu erro muito, eu falho, eu sei que eu escorrego, mas olha, eu temo a Deus. Tanto temo a Deus que eu sei que Ele está vivo, que Ele vive, e que eu ainda como estou, ainda que eu tenha todo bichado, a minha pele toda comida pela podriqueira dessa doença, a certeza que a gente tem que ter é que Deus nunca vai virar as costas para a gente, jamais. Por mais que seja dolorido, por mais que seja complicado, difícil, não desista de estar na presença do Senhor. Não desista. Ele fala assim, ó, 27. Vê-lo-ei por mim mesmo, e os meus olhos, e não outros, o verão. E por isso, o meu coração se consome dentro de mim. Ele tinha vontade, sede de que acontecesse isso, que ele conseguisse ver Deus. Agora, eu quero que você entenda, não é que ele ia ver Deus ali na frente dele, não, ele ia ver com os olhos dele o agir de Deus na sua vida. Jó está falando, eu vou ver Deus agindo na minha vida de tal maneira que eu vou até o fim com Ele. Ele vai se levantar por mim. E se levanta. O nosso Deus tem o maior prazer em se levantar em prol de um filho dele. O Senhor Deus, Ele tem prazer em ajudar um filho dele a solucionar um problema na sua vida, desde que seja sobre o temor, o respeito ao que ele tem falado, ao que ele tem ensinado. A gente falha e erra quando a gente quer resolver do nosso jeito. Deus levar para o outro lado. Some daqui que eu não gosto. Ah, você não gosta. Então quer dizer que o seu gostar é maior do que o propósito de Deus? Talvez aquela vida está ali para aprender com você. Ah, mas eu não gosto dele, eu não gosto dela. Você não tem que gostar dele nem dela, tem que gostar de Deus. Deus é que vai fazer, através da sua vida, outras vidas verem Ele. Mas eu quero que saia daqui, talvez uma alma perdida, por ignorância da pessoa. Eu tenho, não é que criticar e nem que condenar, eu tenho que ajudar as pessoas. Ah, mas é errado, é pecador, e tá, eu sou o quê? Não, eu ando certinho, eu não tenho pecado, só de falar que não tem pecado já está pecando. Todos nós somos pecadores, irmão. Lógico que eu não concordo em ficar nessa vida, não. Eu penso ao pecado, mas eu não quero cair em pecado, eu quero viver minha vida com Cristo, eu quero viver minha vida com Deus. Isso não pode ser desculpa para eu pecar. Não, eu não quero pecar. Eu quero que Deus me prepare, me fortaleça, para que o pecado não tenha força em mim. Eu quero continuar vivendo com Cristo, sem nem olhar para trás, seguir para frente a cada dia mais, no nome de Jesus. É a única maneira de a gente ter a vida, o caminho da vida que Deus tem para nós. O Jó entendeu isso. Vê-lo-ei por mim mesmo, e os meus olhos, não outros, o verão. E por isso o meu coração se consome dentro de mim. Eu não vejo a hora de acontecer isso. E aconteceu? Aconteceu. 42, vamos lá, Jó 42.
Passou por um monte de experiência, passou por um monte de aprendizado, mas o que ele falou se cumpriu, filhos. Jó 42, versículo 1, fala o seguinte. O livro de Jó 42, versículo 1. Então respondeu Jó ao Senhor e disse, olha ele falando com Deus, ó: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Quem é aquele, dizes tu, que sem conhecimento encobre o conselho? Por isso falei do que eu não entendia, coisas que para mim eram maravilhosíssimas e que eu não compreendia. Em um desses momentos de aperto de Jó, ele chegou a falar assim: Deus, se afasta de mim, porque depois que eu me grudei com o Senhor, o negócio ficou feio para mim, piorou muito. E eu já ouvi muitas pessoas falando isso: pastor, depois que eu vim para a igreja, minha vida piorou demais. E foi até um conselho um dia que, na inspiração, eu tive para falar com a irmã. Ela falou: minha vida, depois que eu vim para a igreja, que eu aceitei a Cristo, minha vida virou de cabeça para baixo. Aí no meu coração falou: não, estava de cabeça para baixo, é que agora estou voltando ao normal. Eu falei isso para ela, e meses depois ela me agradeceu o conselho, porque foi exatamente isso. Não é que está virando de cabeça para baixo, estava de cabeça para baixo, tanto que era normal ficar assim. Agora eu vou virar do jeito certinho. Aí parece que fica de cabeça para baixo, que a gente está acostumado com aquela vida ruim. Não, as coisas vão se acertar daqui para frente, mas para isso eu vou ter que virar, vou ter que dar uma chacoalhada. Então, quando a gente entende o que está acontecendo, você vai ver as coisas se ajeitando passo a passo. Como eu falei para você, não é um estalar de dedos, não. É com o tempo e o nosso aprendizado, conforme a gente vai liberando a nossa fé e confiança em Deus, é que as coisas vão acontecendo. A gente tem que aprender a viver pela fé, filho. A viver pela fé. Nós só vamos ver acontecendo alguma coisa da parte de Deus na nossa vida, se antes de estar aqui, estiver aqui. Se nós tivermos certeza que algo vai acontecer no nosso coração, então nossos olhos vão ver o que nosso coração está dizendo. Veja, vou ler o 3 de novo, ó. Quem é aquele, dizes tu, que sem conhecimento encobre o conselho? Às vezes, quando a gente não entende Deus falando, a gente não dá nem atenção para o conselho dele. E esse que sofre. Por isso falei do que não entendia, porque eu não estava botando atenção no seu conselho. Coisas que para mim eram maravilhosíssimas e que eu não compreendia. Aí ele fala com Deus, ó: escuta-me, pois, e eu falarei. Eu te perguntarei e tu ensina-me. É só falar com ele e ele vai te ensinar, irmão. Os teus olhos vão ver Deus. Não o corpo físico dele, mas a obra dele se manifestando na sua vida. E é o que Jó falou aqui no versículo 5, olha lá, ó. Com o ouvir dos meus ouvidos, ouvi, mas agora te veem os meus olhos. Ele está falando assim, ó: lá atrás eu ouvia falar que o Senhor era bom. Eu ouvi alguém lá dizer: Deus é bom. Só que agora não são os meus ouvidos que ouvem isso, os meus olhos veem isso. Eu sei que o Senhor é bom. Eu tenho essa certeza dentro do meu coração que o Senhor é massa demais. Todo pé é bento, hein? Mas eu sei que o Senhor é bom. Coçando as feridas com caco de telha, mas eu sei que o Senhor é bom. Os meus olhos veem essa bondade do Senhor hoje. Versículo 6, ó. Aí ele fala, ó, para se redimir, né? Para pedir perdão a Deus, ó: por isso
me abomino e me arrependo no pó da cinza. Me perdoe do que eu falei. Eu falei do que eu não entendia. Agora eu vejo o tanto que eu estava errado. Por quê? Porque agora eu consigo ver o Senhor, não só de ouvido. Eu sei que o Senhor existe. E neste momento ele começa a orar pelos seus amigos, aqueles que falaram mal para ele, que deram maus conselhos para ele. E vem o versículo 10 e fala assim, ó: e o Senhor virou o cativeiro de Jó, quando orava pelos seus amigos. E o Senhor acrescentou a Jó outro tanto, em dobro a tudo quanto dantes possuía. Basta para nós. Tudo que ele perdeu, Deus deu para ele de volta e colocou mais um tanto em cima, dobrou. É isso que eu quero que você entenda, irmão. Quando você para de ouvir e passa a ver Deus, não a figura de Deus, mas certeza nas obras do Senhor, é que Deus começa a operar na nossa vida. Está tudo ruim, mas eu vou descansar na mão do Senhor. Eu vou descansar nas palavras do Senhor. Eu vou obedecer às palavras do Senhor. Eu vou temer o que Deus fala comigo. Então ele pega e transforma o seu cativeiro, vira aquilo que é mal em bom, e você vê o tanto quanto nós perdemos em ficar desconfiando de Deus. Irmão, Deus tem que ser a maior certeza no nosso coração. O agir dele tem que ser a maior certeza no nosso coração. Nada pode tirar a certeza do agir de Deus dentro de nós. É que se a gente pega essa palavra que está ouvindo aqui, é uma palavra boa, que conforta e consola, é uma palavra que fortalece, que renova as forças, a gente sai daqui flutuando. Mas basta parar no ponto de ônibus e alguém trazer uma palavra contrária a essa, que a gente vê que se encaixa nos nossos problemas, que a gente já esquece o que Deus falou e fica com a palavra da pessoa. É por isso que a gente sofre. A gente dá mais crédito, mais valor. A gente teme mais a palavra de um homem do que a palavra do Senhor. E aí que as coisas viram um reboliço na nossa vida. Se Jó respeitasse o que ele ouviu da boca dos seus amigos, dava briga, dava morte. Porque falaram coisa que ele era pecador, que ele tinha que sofrer mesmo porque ele não respeitou a Deus. Então os conselhos que ele recebeu não trouxeram nada para ele de bom. Mas o que ele fez? Senhor, abençoa meus amigos. Tentaram me ajudar aqui, me lascaram todinho, mas veio com intenção boa. Não sei o que está no coração deles. Deus falou aqui no versículo 7 ao 9, em casa você lê: vocês falaram uma coisa que não é para ter falado. Pega aqui um pombinho e leva lá para o Jó, porque ele vai oferecer em holocausto, e eu vou ouvir a oração dele, a de vocês não, a dele. Porque ele sim, nós somos um fechamento um do outro, vocês não. Vocês não obedeceram o que eu falei, vocês não temeram o que eu disse. Jó acabou de falar que está temendo. Jó falou que ele está me vendo agora com os olhos dele. E olha que eu nem estou lá, mas ele já está me vendo. Irmão, nós temos que ver Deus todos os dias na nossa vida. Todos os dias Ele está comigo e Ele está contigo. Não deixe o mundo oferecer algo para você que vai tirar a certeza do seu coração. Quando você vê que tem alguma palavra para tirar a sua fé, sai fora. Sai fora e toca a sua vida. Porque o que Deus falou para você é o que tem mais força e é o que vai acontecer. Passa dia, passa noite, mas a palavra de Deus não está se cumprir na sua vida. Eu estou falando isso em nome de Jesus para você. A gente terminar, Salmo 112. Salmos 112. Também poucos versículos, a gente termina. Os primeiros 4 versículos. Salmos 112, começa no versículo 1, por favor. Achamos? Salmos 112, versículo 1.
Louvai ao Senhor. Uma exclamação aí, né? Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor, que teme a Deus, né? Louvai ao Senhor. Nunca deixe de louvar a Deus, irmão. Louvar a Deus não é só com o nosso louvor, com a nossa música, com o nosso canto, não. Louvar a Deus, eu louvo a Deus com o meu comportamento, louvo a Deus com as minhas palavras, louvo a Deus com as minhas roupas, louvo a Deus com a minha vida, louvo a Deus com os meus bens, louvo a Deus com a minha família. Então, louva ao Senhor, louvai ao Senhor. Bem-sucedido, bem-aventurado, contente, feliz o homem que teme a Deus, que em seus mandamentos, viu só o negócio que eu falei de meditar? Em seus mandamentos tem grande prazer. Eu só vou fazer uma coisa constantemente na minha vida se esta coisa trouxer prazer para mim. Por que eu não leio? Porque eu não tenho prazer nenhum em ler. Então você está deixando de temer a palavra do Senhor. Porque eu tenho que ter prazer nos mandamentos de Deus. Ah, mas eu não sei os mandamentos de Deus. É porque não medita. Se tivesse executado leitura, se tivesse meditado, pesquisado, você ia ver que as revelações do que você leu trariam grande prazer para o seu coração. Você queria meditar todos os dias. E seria sempre um prazer. E tem mais, não é bom só para quem lê, não é bom só para quem medita, não. Temer os mandamentos do Senhor, temer a Deus, é bom para a pessoa e para os dele. Versículo 2 fala isso, olha lá. Ó. Eu vou ler um de novo para ficar completo. Louvai ao Senhor, bem-aventurado o homem que teme ao Senhor, que em seus mandamentos tem grande prazer. O que vai acontecer? A sua descendência será poderosa na terra, a geração dos justos será abençoada. O que é descendência, irmão? De você para frente, seus filhos, netos, bisnetos, tataranetos e tantos quantos outros virem a partir de você. A descendência dessa pessoa que tem prazer nos mandamentos do Senhor, que busca temer a Deus, a descendência dessa pessoa será poderosa na terra. Não é porque eles merecem, é por causa de você, é por causa de mim, é por causa de nós que estamos buscando a Deus. Os nossos recebem bênção, irmão. Mas ao invés de buscar a Deus, a gente tem cansado, tem preguiça, a gente não toca para frente isso. Se a gente ensinasse os nossos a viver a vida segundo a palavra do Senhor, temendo e respeitando a Deus, a geração deles seria uma geração de justos. E como termina o versículo 2, a geração dos justos será abençoada. É grande responsabilidade nossa, filho, temer a Deus, respeitar e passar isso para frente. Tem mais, fala aqui o versículo 3, fazenda e riquezas haverá na sua casa. Lembro que fazenda não é de gado, não, fazenda é o que fazer, trabalho. Nunca vai deixar de ter trabalho para quem teme a Deus, filho. Fazenda e riquezas. O que é riqueza? Riqueza mesmo, bufunfa, dinheiro, condições de vida. Nunca vai faltar para quem teme, respeita Deus. É isso mesmo, fazenda, né? O que fazer e riquezas haverá na sua casa. Olha lá, e a sua justiça permanece para sempre. Eu termino no versículo 4 para a gente orar. Está escrito assim: aos justos nasce luz. Aonde? Está todo mundo com medo, mas você está firme. Está todo mundo batendo joelho com joelho. Mas você falou: o que está acontecendo, galera? O que houve? Ai, é treva. Para ti, para mim não.
que a gente faz para ter luz? Chega aqui, vamos sentar e vamos conversar. Tenho certeza que uma oração, uma leitura vai resolver a nossa vida. Com essa naturalidade, irmão, nós temos que ter essa naturalidade para falar de Deus às outras pessoas. É que a gente tem medo de ser criticado e tal. Esse dia eu estava vendo um vídeo aqui na rede social, um pregador lá no centro de São Paulo, pregando daquele jeito incisivo e tal, com alto tom de voz, porque é um barulho muito grande, e o cara apanhou, irmão, bateram nele porque ele estava pregando. E o que ele falou? Vocês vão me matar, mas eu não vou parar de pregar. Aí o povo afastou, ele continuou pregando, todo ardente, levou uns tapão na orelha. O que eu estou falando isso? A gente não pode parar por nada, filho. Nada pode parar a nossa vida com Deus. Nós temos que fazer aquilo que Ele colocou no nosso coração. Nós temos que respeitar a direção de Deus. Se Ele pediu para pregar, prega. Se Ele pediu para falar dele, fale. Volto a dizer, e sendo redundante até, não precisa estar no altar da casa do Senhor para pregar, filho. No seu dia a dia é a melhor pregação da palavra de Deus. As pessoas com que você convive, as pessoas que você encontra. Há poucos dias atrás, foi aberto um grupo de WhatsApp, lá do tempo que eu servi o quartel. Um foi encontrando o outro e foi juntando. Agora tem umas 15, 20 pessoas aqui, da época que a gente serviu. Meu irmão, sai tanta coisa lá de trás, né? E agora, quando vem para hoje, alguns aqui até falaram: poxa, mas você é um pastor hoje? Eu falei: sou pastor, cara. Não acredito numa coisa dessa. Eu falei: sou pastor, estou aqui na cidade de Arapiraca. Vocês vêm aqui para o Nordeste, minha casa é a casa de vocês. E aí a conversa, você fala: poxa, você passa a conversar, a palavra de Deus não sai da sua boca. Louvado seja Deus, graças a Deus, oh que Deus maravilhoso, oh que Deus abençoe vocês. Você fala: pô, você não para de falar de Deus. Eu falo: não paro, não paro, porque agora é isso que está no meu coração. Antigamente eu falava: vamos tomar uma, vamos ali no bar, fulano, Chopão, lá em Cuiabá tem até hoje um restaurante que chama Chopão. Ficava 2 quarteirões do quartel, um quarteirão do quartel. Saí do quartel e entrava no Chopão, pronto. E ali era a nossa reunião. Agora não, agora eu quero trazer vocês para Cristo. Aí estão ensaiando fazer um encontro lá dos antigos amigos do quartel. Infelizmente não vou poder estar aí, né? Mas um dia nós vamos estar juntos de novo. Eu quero que vocês entendam o que eu estou entendendo hoje. Quero que vocês vivam o que Deus está me dando para viver hoje. Muitos não mudaram, outros são pastores também. Então, Deus dá o caminho para a gente seguir. A gente segue se quiser, irmão. Eu quis. E daqui eu não saio mais não. Saio não. Não tem amizade, não tem esposa, não tem pai, não tem irmão que me tire daqui não. Não tire. Se meu pai ficar doido, para de pregar o evangelho. Eu falei: você está ficando doido. Não paro nunca mais de pregar o evangelho. Pastor, mas vamos bater no Senhor. Vamos me bater. Mas eu vou continuar pregando. Porque para mim morrer é lucro. Foi o que o missionário falou agora na volta dele. Se o Senhor me tirasse daqui, para você. Se nós buscarmos a direção de Deus, temendo sempre, respeitando o que Ele vai falar conosco, a nossa vida vira outra, filho. Aos justos nasce luz nas trevas. Ele é piedoso, misericordioso e Ele é justo. Pratique a justiça de Deus, obedecendo os seus mandamentos, e Ele vai fazer você e a sua descendência serem fortes nessa terra. Amém, queridos? Ouvimos tudo que precisávamos ouvir, então vamos orar em nome de Jesus. Fique de pé. Os irmãos em casa, se puderem, vamos participar da oração também. Feche os teus olhos, abra o seu coração. Meu Deus, o que no meu coração foi colocado, não hoje, já está no coração dos meus irmãos também. Porque já há tempos essa mensagem está dentro do meu coração. O Senhor me fez ver essa direção há muito.
E eu coloquei agora diante da tua igreja o que o Senhor colocou dentro do meu coração. Eu peço ao Senhor, Pai, nos ajude. Nós falamos que estamos contigo, que somos servos do Deus Altíssimo, que confiamos no Senhor, mas quando é para provar isso, nos falta coragem. Quando é para mostrar isso, respeitando a Ti, temendo a Ti, sempre nos falta alguma coisa e deixamos de dar um bom testemunho a seu respeito. Eu louvo o Teu nome, meu Deus, pela paciência que o Senhor tem tido conosco. Louvo o Teu santo nome, meu Senhor, pela misericórdia que o Senhor tem derramado sobre a nossa vida. Mas eu não posso deixar de falar ao Senhor que eu vou lutar para viver não somente debaixo da Tua misericórdia, mas no centro da vontade do Senhor. Eu vou entregar o meu coração, ó Pai amado, às Tuas mãos, para que a Tua vontade se cumpra na nossa vida. Eu entrego a Ti a minha vida, meu Pai amado, para que eu consiga respeitar, temer ao Senhor, porque o Senhor nos ensinou hoje que o temor ao Senhor nos encaminha para a vida, meu Deus. Respeitar ao Senhor vai nos conduzir, meu Deus querido, para lugares nunca antes visitados por nós. O Senhor falou que quem consegue temer a Ti, consegue satisfação, fica satisfeito em tudo quanto faz, em tudo quanto vive, em tudo quanto recebe. Me ajude a temer ao Senhor, porque o Senhor diz que quem respeita ao Senhor, quem teme a Ti, não o visitará mal algum, mal nenhum chegará até a vida dessa pessoa. E nós temos vivido dias maus aqui nessa terra, situações complicadas, difíceis muitas vezes da gente vivemos, e que seja assim. O Senhor nos mostrou que Jó era um homem que tudo, inclusive a saúde, mas ele disse: eu sei que o meu Redentor vive, eu sei que Ele está vivo e certamente se levantará nessa terra por mim, certamente vai tocar a minha vida e transformá-la de uma maneira que nada vai impedir de acontecer. Ele disse: meu Pai, como é que pode um homem andar por um caminho que não conhece? Como é que ele pode andar no escuro se não tem luz nele? Eu falei do que eu não sabia, Senhor, me perdoe. Eu vou perguntar para o Senhor me ensina daqui para frente. E certamente ao falar isso, a palavra diz que eu ouvi com os meus ouvidos, mas agora te vejo com os meus olhos. E o Senhor vira o cativeiro de Jó quando ele solta essa palavra de sua boca. Pai, precisamos depositar a nossa confiança em Ti, arrancar do nosso coração medo, temor de medo, e colocar no nosso coração o temor de respeito, respeitando a Tua palavra, conduzindo a Tua palavra, tendo prazer nos Teus mandamentos. Diz o Senhor que a nossa vida
certamente, meu Pai amado, será uma vida diferente. O Senhor diz: fazenda e riquezas haverá na sua casa. Oh Pai, a riqueza que eu peço não é a monetária não, Senhor. A riqueza que eu peço para o Senhor é da Tua presença, da presença do Teu Espírito em cada passo que eu venha dar, a presença do Teu Espírito sobre a minha descendência. Aí eu exijo ao Senhor, eu exijo, Pai, em nome de Jesus, que a minha descendência venha ser grande nessa terra, que a minha descendência, ó Pai amado, venha ser forte e poderosa nessa terra, não pelas forças próprias, mas porque o Senhor está no coração das minhas filhas, dos meus netos e de todos aqueles que seguirem depois de mim. Ó Deus, em nome de Jesus Cristo, eu lhe peço, ó Pai, que o Senhor use a minha vida e use a vida dos que estão aqui comigo na mesma fé, para que outros abram os olhos também e possam te ver, possam enxergar a grandeza do teu agir na vida daquele que é o ser humano, ser tão frágil e tão fraco, mas que quando se alia ao Senhor, se torna imbatível e invencível. A tua palavra nos diz que na construção do ser humano, o Senhor acrescentou à vida dele a tua vontade, Pai. E é da tua vontade o cumprimento das tuas palavras na vida do ser humano. E uma destas tuas palavras, Pai, jamais deixarei de confessar, é que nós somos sobre todas as coisas dessa terra mais do que vencedores. Por isso, em Cristo Jesus que nos chamou, por isso é que neste momento, ó Pai, o nosso clamor deixa de ser clamor e passa a ser uma batalha, passa a ser uma luta, uma guerra neste momento, fortalecidos pelo teor da tua palavra, pelo ensinamento, Pai, da tua palavra, pela revelação da tua palavra, é que eu me levanto contra as forças do mal agora, contra as forças do inferno neste momento. Satanás, é com a força que a palavra do meu Deus trouxe ao meu coração que eu me coloco contra você neste momento, em nome de Jesus. Maldito do inferno, você que tem operado na vida e na casa dessa pessoa, que tem trazido para ele e para ela a dificuldade, o desespero, a angústia, a ansiedade, a opressão. Você vem das profundezas do inferno, das trevas, para combater a vida que Deus tem nos dado? Não. O Senhor disse em tua palavra que nas trevas nasce luz aqueles que são justos. E nós estamos procurando viver a nossa vida debaixo da justiça do Senhor. Então, assim como você obedece a Ele neste momento, e em nome de Jesus, você tem que obedecer a nossa ordem, a minha ordem e a ordem dos meus irmãos que aqui estão e daqueles que nos acompanham pela rede social. Você não tem autoridade sobre a nossa vida, é o contrário agora. Quem tem autoridade aqui sou eu, Satanás. Quem tem autoridade sobre a vida dessa pessoa que agora ora comigo é ela. Quem tem autoridade sobre a casa dela é ela, não é você. Então, se você tem entrado nessa casa, tem entrado nessa família, tem entrado nessa vida, eu estou aqui em nome de Cristo determinando a você: chega. Você causa confusão entre o marido e a esposa. Você tem causado confusão entre pai, filho entre filho e pai.
confusão entre filha e mãe, mãe e filha, filha e pai, filha, pai e filha, mãe e filho, filho e mãe. Não se conversam se não for para brigar. Não consegue trocar uma palavra se não forem palavras ofensivas. Você que colocou a discórdia dentro dessa casa a ponto de irmão não falar com o irmão sem desejar o mal. É tua obra, demônio. É obra das tuas mãos malignas, Satanás. E em nome de Cristo, chega ao fim hoje. Neste momento, eu não aceito, eu não permito mais você agindo na vida dele ou na vida dela, agindo mais nessa casa ou nesta família, agindo neste casamento ou nesse relacionamento. Agora, bota-te para fora. Sai do coração do ser humano. Sai do coração do Filho de Deus. Sai do coração daquele que é justo, daquela que é justa. Em nome de Cristo Jesus, eu te repreendo agora da saúde. Sai da saúde do filho, da filha. Sai da saúde do esposo, da esposa, do irmão, da irmã, do pai, da mãe. Saia da saúde agora das pessoas ligadas à pessoa que aqui está neste momento. Tem nomes sendo citados nesta oração diante do nosso Pai, do nosso Senhor, e o poder de Deus se manifesta aqui agora. Em nome de Jesus, a graça do Senhor se manifesta aqui agora. Para a glória de Deus, as obras dele passam a manifestarem na nossa vida, na nossa casa, na nossa família, em nome de Jesus. E você não pode resistir, Satanás. Tem que levar o que é teu, tem que levar o que é mal, o que é maldição. Não tem vida, não tem força, não tem condições de agir na vida dessa pessoa, porque essa pessoa se torna um alicerce hoje, ou se fortalece hoje. Em nome de Jesus, demônio, eu estou declarando a tua derrota. Eu estou declarando neste momento, ó demônio do inferno, a sua retirada. Bate em retirada. Pode sair dessa vida, pode sair desta casa, pode sair dessa família. Vai saindo, demônio. Vai de volta para o teu antro de trevas. Vai de volta para o teu antro de escuridão, de maldade e de malvadeza. Em nome de Jesus, abandona o coração, a alma, o espírito, o corpo dessa pessoa que não tem lugar para você. Não és bem-vindo com tudo que é teu, com todo o teu mal, com toda a tua maldição. Pode fazer as suas malas, pode fazer agora as suas trouxas malignas, em nome de Jesus. Demônio do inferno, Satanás maligno, pega o que é teu agora. Tem que ser agora, ou aonde quer que esteja alojado, seja onde você esteja escondido, em o nome de Jesus. As armadilhas que você tem armado, ou a raiz de amargura que você tem plantado, vai tirando e quebrando tudo. Agora, vai desfazendo tudo. Seu nome é destruidor, então destrua. Mas destrua o que você construiu. Destrua aquilo que você construiu nessa vida, nesta casa, nesta família. Agora, em nome de Jesus, todo mal, toda maldição, em o nome de Cristo, sai dessa vida, sai dessa casa, sai dessa família. Vai embora, Satanás, e não volte mais, em nome do Senhor Jesus. Não tem lugar para você na minha casa não, demônio. Não tem lugar para você na minha família. Ouça bem, não tem lugar para você na minha vida, porque toda a minha vida está entregue nas mãos do meu Senhor, meu Pai, meu Deus querido. No nome de Cristo Jesus, eu creio que todo o mal neste momento foi abalado.
toda a raiz de amargura foi arrancada, toda pedra de tropeço foi tirada do nosso caminho. E mais, Senhor, pela minha fé, também do caminho das outras pessoas que aqui foram citadas, ainda que não estejam aqui, mas foram lembradas e representadas por quem está aqui, certamente também receberam a tua visitação. Que de hoje em diante esta pessoa possa passar por uma grande mudança, um grande reboliço a ser feito de maneira que todo o mal caia por terra e o Senhor receba todo o coração dessa pessoa. No nome de Jesus eu te peço, Pai, ainda que for necessário um milagre, faz um milagre em mim, faz um milagre em minha casa, faz um milagre em minha família, Senhor, porque eu coloco todos eles em tuas mãos, no nome de Jesus. Como Zaqueu, eu quero subir o mais alto que eu puder, só pra te ver, olhar para ti e chamar sua atenção para mim. Eu preciso de ti, Senhor. Como preciso do Senhor. Eu preciso de ti, ó Pai. Sou pequeno demais, me dá a tua paz. Largo tudo pra te seguir. Entra na minha casa, entra, Senhor. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é o meu bem maior. Faz um milagre em mim. Tenha livre acesso à minha casa, Senhor. Tenha livre acesso à minha família. Tenha livre acesso à minha vida. No nome de Jesus eu te peço. Entra, Senhor. Como Zaqueu, quero subir o mais alto que eu puder, só pra te ver, olhar para ti e chamar sua atenção para mim. Eu preciso de ti, Senhor. Eu preciso de ti, ó Pai. Sou pequeno demais, me dá a tua paz. Largo tudo pra te seguir. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é o meu bem maior. Faz um milagre em mim. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade.
Quero amar somente a ti, porque o Senhor é o meu bem maior. Faz um milagre em mim. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é o meu bem maior. Faz um milagre em mim. Entra na minha casa, Entra, Senhor. entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é o meu bem maior. Faz um milagre em mim. Só quem é crente de verdade é uma salva de palmas bem bonita para Jesus Cristo. Ele é o nosso Senhor e o nosso Salvador. Amém, queridos? Por favor, sentem-se, acomode-se aí, em nome de Jesus Cristo. Enquanto isso, eu venho e me despeço de todos que acompanharam a gente aqui pela rede social. Um grande abraço, fiquem todos com Deus. Nós retornamos ainda hoje, às 19 horas, com o culto da noite aqui da nossa igreja, tá bom? Um grande abraço, fiquem todos com Deus e até mais tarde.